Olá, agora que a gente passou da fase de planejamento de gerenciamento de riscos, onde a gente destacou as entradas, as ferramentas necessárias e as saídas, a gente vai adentrar no detalhe em cada fase desse processo. Então a gente alcançou a etapa de identificação e priorização de riscos. É quando a gente realiza um levantamento junto a todas as partes envolvidas no projeto, as partes interessadas e a equipe do projeto. Então a gente vai avaliar qual é o risco, qual a probabilidade dele acontecer e qual é o impacto. Uma análise retrospectiva a partir dos projetos passados, consulta com os especialistas da área em que o projeto se destina, e é muito importante lembrar que esse processo ele deve ser feito imprescindivelmente com todas as partes envolvidas, como a gente já falou anteriormente. Ele não pode ser desenvolvido de forma individualizada, pois compromete a qualidade da análise dos riscos. Então essa é uma fase multidisciplinar onde as perspectivas com relação aos riscos precisam ser as mais variadas possíveis para a gente poder evitar que um evento de incerteza impacte no projeto. Então, o trabalho multidisciplinar envolvendo diversas pessoas que estão ligadas diretamente à performance do projeto deve participar dessa fase. Dando continuidade, conceitualmente falando, a análise qualitativa dos riscos é o processo que avalia a importância de cada risco individual para categorizar e priorizar os riscos identificados para as ações adicionais de probabilidade e impacto. Então, essa fase de análise qualitativa, como eu já bem expliquei nas aulas anteriores, é a etapa onde a gente levanta todos os riscos que podem afligir a performance do projeto. Então, quais são as entradas? Os documentos do projeto, onde você tem ali o termo de abertura do projeto, com algumas informações a respeito dos riscos. Você tem ali fatores ambientais da empresa, né, a parte de relacionamento, o aspecto de compliance da companhia. Você tem as lições aprendidas registradas nos projetos anteriores. Você tem os ativos de processo organizacionais e você tem os registros dos riscos que também estão em outros artefatos do projeto, como por exemplo dentro de uma declaração de escopo, dentro de um cronograma. Então aqui são os insumos que vão subsidiar as análises dos riscos para que a gente possa desenvolver planos de ação e estratégias para que esses riscos não aflijam o projeto. E quais são as ferramentas que se utilizam para que a gente possa realizar essas análises? A gente tem a ferramenta da análise de dados qualitativos, a gente avalia os indicadores dos riscos que pode trazer algum tipo de impacto, a gente consulta os especialistas, realizamos uma matriz de probabilidade e impacto e realizamos um benchmarking, né, que é importante também avaliar no âmbito externo se existe uma experiência similar com aquele produto que está sendo desenvolvido, que a gente pode tomar proveito de alguma lição aprendida dentro do projeto para a gente evitar assim que risco ocorra e a gente tenha comprometimento de performance. A gente sabe que a performance se trata da qualidade da gente conseguir garantir ali o cumprimento do cronograma, o cumprimento do escopo que foi validado pelos principais stakeholders e a qualidade de entrega do projeto, do desenvolvimento do produto ou da construção de um serviço, né? Nessa etapa, a gente precisa elencar todos os riscos possíveis e imagináveis, posto que
aqui a gente está considerando que pode existir algum evento incerto que pode impactar o projeto. Então, é comum você ter equipes que não levantam todos os problemas de forma adequada, e isso traz problemas na fase de execução, enquanto você já estiver desenvolvendo um processo, desenvolvendo um produto, e não houve a mensuração adequada sobre esses riscos. E que a análise qualitativa dos riscos entrega? Riscos agrupados por categoria, lista de riscos que requerem resposta de curto prazo. Precisa realizar uma análise de impacto e probabilidade, pois é muito caro você ter que priorizar os riscos, considerando a quantidade de recursos que você vai precisar alocar, né, e estruturar para poder minimizar o impacto de algum risco. Então, não é possível você considerar todos os riscos. Óbvio que será observado todos os riscos numa menor proporção, aqueles riscos que oferecerem menor probabilidade de impacto. Ele ainda assim vai ter um plano de contingência, uma solução de contorno, uma estratégia a ser implementada caso ele ocorra, mas vão ser considerados, vão ter maior relevância aqueles riscos que têm uma iminência de trazer algum tipo de impacto a partir do benchmarking, a partir da consulta junto aos especialistas e a consulta aos dados anteriores quantitativos acerca da origem do projeto. Então a gente vai ver também a lista dos riscos que requerem respostas adicionais, que são as análises quantitativas que a gente vai ver mais à frente, né, onde será necessário realizar análises estatísticas para se avaliar a probabilidade daquele risco vir a se materializar em trazer impacto para o projeto. Continuando aqui, a gente vai ver um fluxo de análise no âmbito da análise qualitativa dos riscos. A gente tem a avaliação que é subjetiva, né? Ela considera a percepção do risco pelos participantes. Então, como o risco ele é um evento de incerteza, é muito importante que todos que estão envolvidos no projeto possam opinar e sugerir e recomendar a partir das suas experiências anteriores, a partir das suas análises, indicações de riscos e, por conseguinte, um plano de mitigação, né, uma estratégia para que aquele risco não aflige o projeto. Então é muito importante uma avaliação multidisciplinar, ainda que ela seja considerada subjetiva, né? Ela não tem um fato consumado. Então é muito importante que todas as partes interessadas participem dessa fase. Divergência está muito conectado também com a avaliação subjetiva, considerando que é natural que existem divergências de percepção entre os participantes. Isso é positivo, como diz no conceito. O gerente de projeto ele precisa ser um facilitador, concatenar os entendimentos e materializar e registrar todas as considerações que foram feitas a respeito de possibilidades dos riscos acometerem um projeto. Então, a divergência, a avaliação subjetiva, elas se conectam no entendimento de que há necessidade de ouvir todas as partes e realizar um endereçamento adequado desse levantamento, dessas considerações feitas por todos que estão envolvidos no projeto. E, como eu bem falei, tem o facilitador, né, que ele precisa ali realizar uma gestão de conflito quando ele acontecer, para que não haja prejuízo na qualidade quando for se consolidar a lista de riscos, quando você for realizar junto com o time a análise de probabilidade e impacto, né? E, por conseguinte, você tem a análise de dados, que é a qualidade dos dados sobre os riscos,
que é chave na avaliação. Então, os dados, eles são extremamente importantes, posto que ele considera uma análise de viabilidade daquele risco que possa acontecer. Por exemplo, você tem a matriz PERT, faz uma análise de probabilidade de cronograma de entrega, de previsão de entrega, sendo um cenário ótimo, um cenário intermediário, um cenário ruim, dentre outras análises financeiras, dentre outras análises de performance que são relevantes ali dentro do projeto. E a relevância, né, como a gente falou no início, a priorização dos riscos deve considerar tanto o impacto quanto a probabilidade para focar os esforços nos riscos mais relevantes. Como eu falei, pessoal, não tem como você priorizar todos os riscos, visto que os riscos demandam de recursos. Então, dinheiro, reservar recursos funcionais, recursos humanos para poder atacar um risco, ele tem que ser de altíssima relevância, considerando a probabilidade alta e o impacto alto.